Fala galera, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou o professor Irlan, seja bem-vindo ao meu canal e vamos estudar, meu querido. Simbora! Hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. Vamos falar sobre os perigos das grandes navegações, quais foram os motivos das grandes navegações, o que na verdade motivou os pioneiros das grandes navegações. E de fato, o que é as grandes navegações? Qual a sua importância para a história? Por isso, meu querido, se ligue nesse vídeo, preste bem atenção, se concentre e vamos estudar história, meu querido. Simbora! Bom, para começar, os europeus, eles foram os pioneiros nas grandes navegações. Eles enfrentaram diversos perigos ao enfrentar o mar. Então, eles enfrentaram tanto os perigos que eram imaginários, como também perigos que eram reais. Entre os perigos reais estavam os ventos desfavoráveis, estavam os lugares estranhos, estavam a sede, a fome, as doenças que aconteciam ali no interior dos navios. E a galera, meu irmão, realmente, muitos morriam de sede, porque quando acabavam os barris de água potável, não tinha como eles beberem a água do mar, senão eles desidratavam ainda mais e morriam muito mais rápido. E as doenças eram demais, havia muitas doenças. Além de que eles não tinham as ferramentas que nós possuímos hoje para navegação, né? Eles não possuíam um mapa preciso, eles não possuíam um roteiro preciso de viagem, né, no mar. Eles não possuíam essas coisas que nós possuímos hoje. Por isso que a navegação hoje é muito mais segura do que naquela época, do que nesse período do século XIV, século XV. Mas além disso, além dos perigos reais, tinha também os perigos imaginários, que também eram muitos. Por exemplo, eles acreditavam, tinham uma crença de que a Terra ela era achatada, era como se fosse um prato, né? A Terra plana, que até está bem famosa hoje em dia porque a galera não dá valor à ciência. Mas vamos embora. Eles acreditavam que a Terra ela era plana, que se navegasse muito pelo mar, a galera ia cair num abismo sem fim. Então eles tinham esse medo, acreditavam nesse perigo imaginário. Uma outra coisa que eles acreditavam era o seguinte, que se eles chegassem próximo da linha do Equador, que é onde o Sol centraliza mais, né, a sua potência, vamos dizer assim, a luz do Sol ela bate com mais intensidade na linha do Equador. Eles acreditavam que se chegasse perto da linha do Equador, eles seriam fulminados, ele pegaria fogo de tão forte que seria assim a intensidade do Sol. E uma das coisas que eles mais imaginavam também eram os monstros marinhos, dos quais eles desenhavam e tal, porque eles viam aqueles animais marinhos, baleias e tal, e acreditavam, né? Como não tinham fotografias, eles desenhavam aquilo, e aquilo ali ia trazendo assim a imaginação do povo, e o povo ia acreditando muito de que no mar existiria monstros e mais monstros marinhos, que por sinal, né, gerou muitas lendas, muitos mitos, que até hoje existe aí na cabeça de muitas pessoas. Mas se era tão perigoso entrar no mar e sair desbravando pelo mar, sair desbravando pelo oceano, por que essa galera saía, meu irmão? Por que essa galera ia doida através do mar, atravessando esses perigos, tanto perigos reais como perigos imaginários? Como é que essa galera, por que essa galera, quais são os motivos que essa galera saía para então entrar nesses perigos? Por que os europeus se lançaram às grandes navegações? É o que veremos, meu querido. Então, preste atenção. Antes, bicho, se liga no seguinte. No vídeo que eu falei sobre as cruzadas, quando os cruzados eles voltam do Oriente, certo? Eles voltam com um contato com o povo do Oriente, com o contato da cultura oriental. Eles, depois de ter combatido ali os muçulmanos, de terem lutado contra os muçulmanos, eles traziam consigo especiarias, eles traziam consigo produtos que vinham dali do Oriente, que vinham da Ásia Menor. E essas especiarias são, por exemplo, a pimenta do reino, o cravo, o açafrão, a noz moscada, o gengibre, canela, mostarda e entre outras especiarias que haviam ali naquela região da Ásia. Essas especiarias eram interessantes para os europeus porque dariam um gosto melhor às comidas deles e também conservaria melhor a comida, já que não existia geladeira naquela época, então eles poderiam preservar
né, aquela comida utilizando o sal que eles já tinham, tá certo? Mas utilizando também as especiarias, a pimenta, o cravo, dando também um gosto diferente àquela comida, não só um gosto de comida defumada, né, comida com gosto de fumaça, ou então comida com muito sal. Então eles usariam essas especiarias para dar um gosto melhor e conservar também melhor aquelas carnes, as comidas que eles produziam, que eles comiam. Então esses temperos eles passaram a ser muito consumidos ali na Europa no final do século XIV. Por exemplo, como os tecidos de algodão da Índia, que eram muito famosos, muito coloridos, né? Tinham uma característica de arte diferente. Os tapetes da Pérsia, os tapetes persianos, né, que são muito famosos, até hoje são muito famosos esses tapetes da Pérsia. A seda, que é um pano, né, um tipo de tecido muito, muito gostoso, feito pelo bicho da seda lá na China. A porcelana também, que vem da China. Esses produtos eram muito, vamos dizer assim, cobiçados pelos europeus e principalmente pelos mais ricos, né, os burgueses e os nobres. E também as pérolas do Japão, que eram também muito cobiçadas, eram muito desejadas pelos esses mais ricos, mais poderosos ali da Europa. E uma curiosidade, o açafrão, ele era a especiaria muito mais rara, era a especiaria que era muito difícil de se obter pelo menos 1 quilo de açafrão. Por quê? Porque para obter 1 quilo de açafrão você teria que colher 50 mil flores de açafrão. O açafrão que nós comemos hoje, que colocamos na comida e tal, é um açafrão diferente, né? Se chama de açafrão da terra, açafrão mexicano, que se dá bem lá no México. Mas o açafrão de verdade, o açafrão real, vamos dizer assim, é um açafrão muito raro e é um açafrão muito difícil de se obter, tá certo? Porque se pega numa florzinha que só pode ser colhida à mão e, né, é muito difícil de colhê-lo e também de adquirir muito açafrão, beleza? Por isso que ele é uma das especiarias mais raras de ser encontradas. E uma coisa interessante, cara, é o seguinte, né? O choque de cultura que houve aí com esse contato entre a cultura ocidental e a cultura oriental. Mas esse rico comércio, né, das especiarias, esses artigos luxuosos, se centralizavam principalmente por algumas cidades italianas e também pelos muçulmanos. Eram os muçulmanos que faziam esse comércio com a galera da China, do Japão, e os italianos faziam esse comércio com os muçulmanos que levavam esses produtos até a Europa. Então eram os árabes que traziam esses produtos até cidades como Alexandria, como Cairo, ali no Egito, e os italianos eles iam para essas cidades e faziam comércio com essa galera. Também outras cidades eles iam lá também, como Tiro, Antioquia, ali na Ásia Menor, e os italianos também eles faziam esse contato com os muçulmanos para fazerem esse comércio com toda a Europa. Os italianos eles ganhavam bastante dinheiro, cara, porque eles compravam ali com os muçulmanos com um preço razoável, mas quando eles iam revender ali na Europa, eles revendiam obtendo muito lucro, bicho. Por isso que o Renascimento, os mecenas, né, eles começaram a surgir ali na Itália, que justamente eram cidades muito ricas, eram cidades onde tinham burgueses muito poderosos, justamente por causa desse comércio com o Oriente. Bem, mas lá no século XIV, os portugueses, eles já participavam ali do comércio com essas especiarias orientais. Mas como eles participavam, se eram os italianos que realmente iam buscar essas especiarias, esses produtos do Oriente lá com os muçulmanos. Como é que eles participavam? Simples. Se liga, os portugueses eles tinham algumas cidades portuárias, cidades que recebem vários produtos de vários lugares. Então os italianos, quando eles queriam revender esses produtos para toda a Europa, eles iam para essas cidades portuárias, eles iam para essas cidades que tinham portos, que exportavam para todo lugar. No caso, ia para Lisboa, ia para Porto, que eram 2 cidades muito importantes ali em Portugal. Então os mercadores italianos eles iam até essas cidades, revendiam esses produtos e de Portugal levava esses produtos para Londres, por exemplo, lá na Inglaterra, né, para cidades que eram mais famosas ali no norte da Europa. Mas aí os portugueses eles não queriam só receber esses produtos dos italianos. Eles queriam aumentar sua participação nesse comércio das especiarias orientais. Como é que eles poderiam fazer isso? Se eles fossem pelo Mediterrâneo, pelo mar Mediterrâneo, eles não conseguiriam, né, chegar a essas cidades
que faziam um comércio, né, diretamente com os muçulmanos, né, Antioquia, Tiro, ou então Alexandria, Cairo, porque ali era domínio dos italianos. Então eles não poderiam ir a essas cidades pelo mar Mediterrâneo. Então como é que eles poderiam chegar diretamente da fonte? Ou seja, como é que eles poderiam fazer o comércio diretamente com quem revendia, com quem produzia essas especiarias orientais? Como? Porque é o seguinte, se eles controlassem de fato, né, esse comércio diretamente com os países produtores, com os lugares que produziam essas especiarias, eles poderiam comprar com um preço muito mais baixo e revender ganhando assim muito mais, velho, tendo muito mais lucro. Então o que acontece? Eles vão buscar novas rotas, novos caminhos para então irem até esses lugares diretamente na fonte, bicho. Se liga. Portugal, ele teve duas motivações aí, tá certo? Tanto uma motivação econômica, que envolvia essa questão de grandes lucros, que eles queriam chegar até esses lugares que tinham a fonte realmente dessas especiarias, mas também tinha uma motivação religiosa, de expandir a fé católica, de expandir essa fé onde não haviam pessoas que comungavam na mesma fé, que eles chamavam de combater os infiéis, que os infiéis no caso seriam os muçulmanos. Então, por motivos religiosos e comerciais, os portugueses foram os pioneiros, foram os primeiros a se lançarem nos mares e procurarem novas rotas, novos caminhos para chegarem a esses lugares que tinham essas grandes especiarias, esses produtos que são muito valorosos ali na Europa. E aí, o início dessas grandes navegações começa lá com Dom João I, rei de Portugal, em 1415, onde houve ali uma grande expedição para uma cidade africana chamada Ceuta, e ali, meu irmão, há uma guerra infeliz contra aqueles caras que moravam ali, que viviam ali, que eram os muçulmanos. Quando eles invadem ali, meu irmão, né, aquela cidade muçulmana, eles começam a combater os infiéis, que é um dos motivos religiosos e tal. Então, cara, esse fato que aconteceu aí na cidade de Ceuta, essa invasão, essa cidade de Ceuta lá no norte da África, foi o início da expansão marítima portuguesa, né? Foi o início do pioneirismo de Portugal, das grandes navegações. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, e se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se vocês quiserem. Tranquilo, pessoal? Então, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o pioneirismo de Portugal, né? Como Portugal ele foi o pioneiro nessa expansão marítima, nessas grandes navegações. Suave, pessoal? Tranquilo? Então, até a próxima. Valeu, falou!